Eu não canso de arrumar problema, né? A gente o quê? TBT de problema, porque a gente pega um tema que é embaçado, aí faz, cria a treta, aí agora, anos depois, reage à treta criando uma nova treta. E aí a gente vai se alimentando disso. Que eu fico com a minha carreira, né? Dá a vinheta aí. Seguinte, Polêmicas React na área, convidando você o quê? A polemizar junto aqui, porque é o seguinte, não se inscreve aí no canal, tá? Toca na notificação, deixa seu like, seu dislike. 2025 a gente tem várias metas legais. Eu vou ver se consigo implementar algumas mudanças, convencer, né, a produção, que é conservadora. A gente tenta dar umas ideias, mas complicado. E é porque é menino novo, viu? Imagina se fosse velho. Seguinte, qual é o maior clube do século, hein? Qual é o maior clube do século? De quando é esse programa aqui, hein? 2017? Não, tá com cara de ser 16 também. Rapaz, eu acho que eu fiz 800 programas em 2016, pelo visto, né? E aí é o seguinte, qual é o maior clube do século? Eu não lembro se esse programa aqui é o maior clube do século no mundo inteiro ou é o clube do século só brasileiro. E o século é o 21, tá? Então começa de 2001 pra cá. E vamos ver. Solta aí o programa. Eu começava o programa puto, né? A produção tem esta lamentação, mas não era... Era só mesmo pra criar um quiprocó qualquer, vamos ver. Mas às vezes eu tava puto de verdade. Tipo, acho que nesse dia eu tava mesmo. Inventando treta, né? Bota qualquer coisa aí, tá bom. Eu tava puto realmente. Então, Polêmicas Vazias já fez o maior clube brasileiro todos os tempos. Deu São Paulo, com os argumentos lá expostos. Se você tiver na dúvida, xingando, esperneando, vá lá no vídeo, confira os argumentos, concorde, discorde, enfim. Logo de cara você pergunta, poxa, não é o São Paulo o maior clube do século XXI? E aí eu já começo dizendo que não, mas a disputa ela é duríssima, porque o São Paulo briga para isso, ganhou para isso, mas tem alguns poréns. E aqui a divisão dos títulos do São Paulo até este momento. Isso aí a gente tá falando do século XXI, é brasileiro, pelo que eu entendi, né? Então o São Paulo, nesse momento da gravação do vídeo, tinha um Mundial, uma Libertadores, uma Sul-Americana, 3 campeonatos brasileiros, um Rio-São Paulo e 2 paulistas. E aí, se fosse feito hoje, esse programa tinha que agregar aí um outro paulista, que ganhou com o Crespo, e mais uma Copa do Brasil inédita que não tinha ganho, né? Então, basicamente, no século XXI, o São Paulo ganhou tudo o que ele disputou, né? O vídeo é de 2018, esse vídeo aí, 2018. Então, de lá para cá, o São Paulo ganhou mais um paulista, correto? E ganhou uma Copa do Brasil. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 títulos no século XXI, tá? O programa sendo gravado no dia 4 de dezembro de 2018. Então, se alguma coisa mudou depois desde quando eu gravei até o momento que você está vendo este vídeo, eu não tenho culpa, ok? Estou analisando até aqui. São Paulo viveu uma primeira década do século XXI até aqui muito forte. Virou a década, ou seja, virou 2010... o São Paulo começou a perder força. Mas voltemos a outro gigante. Isso aí, assim, no século XXI, o grande clube da primeira década do século XXI no Brasil, não tenho nem dúvida que foi o São Paulo. Porque, pô, os caras ali, entre 2005 e 2008, os caras ganharam o Mundial, Libertadores, 3 brasileiros em sequência que ninguém fez até hoje na história dos pontos corridos. O Palmeiras recentemente chegou perto, mas não conseguiu. Então, nessa primeira década, o São Paulo foi modelo. Inclusive, criou-se ali o tal do soberano e tal. Girando que em 2009, o São Paulo lutou pelo título brasileiro de novo, liderou o campeonato durante um tempo, poderia ter sido tetra seguido, né? Então, realmente, a primeira década do século XXI, ela foi do São Paulo, por mais que você tivesse ali o Santos, que foi muito importante, né, com o campeonato em 2002 e 2004, o campeonato de 2003 do Cruzeiro, ele é muito emblemático. O Flamengo ganha uma Copa do Brasil em 2006, um Brasileiro em 2009, mas, pô, o São Paulo era o modelo, né? Era o modelo. Modelo de tudo, de gestão, de sócio-torcedor, da porra toda. Na primeira década do século. A gente já está na terceira década do século XXI, lembre-se, né? De 2001 até 2010, a gente teve a primeira década, aí de 2011 até 2020, a segunda década, e agora estamos na terceira década do século XXI. Deu para entender, né? Bonitinho aí você, né? Aprendeu.
Que disputa no século XXI este posto é o Grêmio. São 10 títulos para o Grêmio no século XXI. E lembrando aqui que o século XXI não começa em 2000, tá? Ele começa em 2001. Sim, é assim que a história conta, tá? O Grêmio nesse período tem uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana. Só o século começa em 2001, para lembrar, né? A década tem um recorte diferente, mas eu fiz aqui para você poder entender mais ou menos como a gente está na terceira década do século XXI. E aí o Grêmio tinha aí até esse momento, né, uma Libertadores, a Recopa Sul-Americana, 2 Copas do Brasil, a Série B e 5 estaduais. A quantidade de estaduais aumentou, o Grêmio vem de uma sequência absurda de títulos estaduais, então ele já subiu nesse conceito aí. Só que, óbvio, o peso dos títulos muito diferente do São Paulo, por exemplo, né? 2 edições de Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro da Série B. E o restante dos títulos, Campeonato Gaúcho. O Grêmio ficou um bom tempo sem títulos nacionais relevantes. Ele experimentou um jejum gigantesco aí de 2001 até 2016, quando ganhou a Copa do Brasil. Portanto, o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um título nacional de peso. Mas lembremos aqui, o Grêmio com 10 participações em Libertadores nesse período, com 3 semifinais e 2 finais, sendo que uma ganhou. Mas já que eu falei há pouco do Grêmio, vamos de Internacional, que tem 19 títulos no século XXI. Em termos de números brutos, o Inter é o maior campeão do século XXI, só que... Isso, lembrando, em janeiro de 2018, que é quando eu fiz o vídeo, tá? Vamos sempre, reforçar, podia ter uma tarjazinha aqui, ó, janeiro de 2018. 19 títulos, 12 são de campeonatos gaúchos, e a gente já falou aqui, o Campeonato Gaúcho tem uma peculiaridade como outros estados, que tem a polarização de poder, então o Inter meio que chegar na final e disputar é quase que obrigação, como o Grêmio também. E é a projeção, né? Não tem muita questão, né? É um abismo enorme. Período, o Inter é o campeão brasileiro com mais títulos internacionais, né? Porque tem esses 12 e os outros 7, todos são títulos internacionais. O time tem 2 Libertadores, um Mundial, uma Copa Sul-Americana, 2 Recopas Sul-Americanas e uma Copa Suruga, que tem menor importância, mas é um título internacional. O nome Copa Suruga não era muito feliz, né, velho? Vamos... né? Assim, não precisa a gente ficar aqui debatendo ao que remete. Não é um bom nome. Não é um bom nome. Mas o campeonato era legal. Nacional porque E ao que remete também deve ser legal, né? Eu nunca participei, mas deve ser legal. Entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da Copa da Liga Japonesa. Só que por que o Inter não é o maior clube brasileiro do século XXI? Porque neste período o Inter não tem nenhum título nacional e nem regional. Bem, se eu falei do... A produção lembra que em 2013 acordou de madrugada só para ver o São Paulo jogar a Copa Suruga de madrugada. E perdeu, né? Lembranças da jovem produção ainda, à época. Devia ter o quê? 12 anos? 14, por aí. O Inter, não sendo o maior clube do século XXI, por não ter títulos nacionais, o Palmeiras esbarra nos internacionais. O Palmeiras tem 7 títulos no século XXI. Vixe, isso aí lembrando, antes da era Abel, né? Antes da era Abel. O Palmeiras tinha 7 títulos e esbarrava nos títulos internacionais. Só que deste programa para cá, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou mais Campeonato Brasileiro, ganhou Recopa. Então, assim, já não foi um problema, né? A questão dos títulos internacionais, vale lembrar. E assim, só para constar, 2018 aí, eu ainda não estava nem falando do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras ganharia em 2018 mesmo. E os paulistas e tal. Então, o Palmeiras, depois disso aí, depois desses 7 títulos, o Palmeiras ganhou. Vamos lá. Só para fazer a conta bonitinha e ser justo com o Palmeiras, que é fortíssimo candidato a mudar o veredito desse programa aí. Eu não lembro quem ganhou, tá? Eu tenho uma suspeita, mas eu não lembro quem ganhou. Mas o Palmeiras tem grandes chances de passar. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Palmeiras nessa época aí, janeiro de 18, tinha
7 títulos. Aí ele ganhou em 22, aqui eu tô indo pela ordem, tá? Recopa Sul-Americana, 8. Campeonato Brasileiro de 18, 22 e 23. Então, 7 mais 4, 11. Copa do Brasil 2020, 12. Supercopa Rei 2023, 13. Campeonato Paulista ganhou 20, 22, 23, 24. 17. Meu amigo. 17 títulos. O Palmeiras, desse programa para cá, ganhou 10 campeonatos. Sendo pelo menos 3 internacionais, né? Uma Recopa e 2 Libertadores. Pesado, velho. Pesado. E aí, nesse recorte, os 17 títulos do Palmeiras são mais robustos e pesam mais do que os 19 do Internacional, pela conta que a gente acabou de fazer aqui, né? E todos bem grandes. Porque o Palmeiras só tem um paulista, é verdade. Também tem aí um jejum incômodo nesse período de século XXI, que aí esbarra também naquele motivo que eu falei lá atrás. Já não tem mais, São Paulo. Mas Acabou. O Palmeiras tem 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e 2 campeonatos brasileiros da Série B. O Palmeiras tem um agravante aí na disputa com alguns de ter caído 2 vezes, né? No Palmeiras, você tem essa questão do time ter caído 2 vezes e de não ter nenhum título internacional no século XXI. Então o Palmeiras não tem Libertadores, o Palmeiras não ganhou Copa Sul-Americana, o Palmeiras acabou deixando de conquistar fora do Brasil. E aí, assim, lembrando, se fosse hoje o programa, até agora, tá? Até agora ali, o São Paulo, tinha muita robustez para falar, o Grêmio tinha coisas a argumentar, o Inter, por muitos estaduais, mas tinha Mundial, tinha Libertadores, também estava na briga, mas até o momento do vídeo, este momento aqui, o Palmeiras ia ter passado de todos, né? Olhando para agora, tá? Na hora de disputar com mais gente aí. Então, o Palmeiras só foi ganhar o primeiro título relevante em 2012. Demorou muito para o Palmeiras voltar para o trilho no século XXI. Então, o Palmeiras não é o maior clube do Brasil neste isso naquele momento ali, né? De lá para cá, de novo, neste período. Como também não é o Cruzeiro, com 16 títulos no total. É muita coisa. E o Cruzeiro aí tem 3 brasileiros, 3 edições de Copa do Brasil, 2 edições de Copa Sul Minas, ou seja, o Cruzeiro ele conseguiu ser grande nacional e regionalmente. Isso é impressionante. Aí de lá para cá, assim, teve o rebaixamento do Cruzeiro, o Cruzeiro virou SAF. Então, assim, o Cruzeiro sofreu um pouco, né, de lá para cá. O Cruzeiro sofreu legal nesse período aí, então, até esse momento aí, o Palmeiras estaria levando. Até esse momento, o Palmeiras ia levar. Sem contar que ganhou 8 vezes o Campeonato Mineiro, mas aí o Mineiro aqui vai entrar na mesma categoria Campeonato Gaúcho, tem um peso menor, porque, enfim, a disputa quase sempre é Cruzeiro e Atlético. A gente vai ver ali o Cruzeiro muito forte em 2003, aí você tem uma lacuna, ele volta 13, 14, aí fica um pouquinho ali, e aí volta 17 e 18. Então, assim, não foi constante o século XXI todo, mas foi muita coisa. Só não ganhou nada internacionalmente, né? Não ganhou nem Sul-Americana, nem Libertadores, nem Mundial, nem Copa Suruga, enfim. Então isso vai fazer com que o Cruzeiro emperre na disputa com o Corinthians. Sim, agora você já pode ou elogiar ou ficar puto, porque o Corinthians é o maior clube brasileiro do século XXI, e aí eu peço que você escute os argumentos. Aí depois você solta os cachorros ou aplaude. Porque no total o Corinthians tem 17 títulos no século XXI. Ele, em números brutos, só perde para o Internacional. Só que dilui melhor os seus títulos em todas as esferas. Então o Corinthians ele foi a maior transformação no século XXI entre todos os clubes brasileiros. Você vai citar aí, não, mas em termos de gestão, por exemplo, o Flamengo passou por uma situação... Engraçado que em 2018 aí a gente sequer citava o Flamengo, né? O Flamengo tinha uma distribuição em década ali. Se a gente pegar que a gente está na terceira década do século XXI, o Flamengo na primeira década ali, ele ganha uma Copa dos Campeões, ele ganha a Copa do Brasil e ele ganha um Campeonato Brasileiro, certo? Fora os estaduais e tal. Então isso, né, títulos importantes aqui, títulos nacionais, né? A Copa dos Campeões era um torneio massa que mandou o Flamengo para a Libertadores, inclusive. 2006, uma Copa do Brasil histórica ali com o final com o Vasco. E 2009, campeão brasileiro, um título épico também, porque o Flamengo não era favorito. Então aqui já tem 3 títulos. Aí você pega, vira a década, o Flamengo sofre legal, tem ali o Ronaldinho Gaúcho, não sei o que e tal, mas a coisa não consegue. Aí, em 2013, ganha a Copa do Brasil quando não estava
muito no plano ali, né? E vem 2019, que é um ano histórico com o Flamengo ganhando o Brasileiro, ganhando a Libertadores, fazendo algo que só o time do Pelé tinha feito ali no século passado e tal. E aí, beleza. Aí entra a década agora que a gente tá vivendo. Aí o Flamengo ganha mais Brasileiro, ganha mais Copa do Brasil. Então, o Flamengo ficou grandão nessa parada e distribuiu títulos nacionais em todas as décadas, né? Eu não lembro porque eu não citei o Flamengo aí. Mas vamos ver os argumentos do Corinthians para chegar, porque eu acho que a briga, atualizando, ela hoje, ela tá entre Flamengo e Palmeiras. E eu vou me ouvir, né? De reformulação completa, é verdade. Só que a reformulação do Flamengo não trouxe tantos títulos, por exemplo, quanto o Corinthians ganhou. Corinthians tem... porque tinha a história do Bandeira de Melo, organizar, mas não ganhar título, né? Só que aí veio a gestão Landim, que foi cheia de polêmicas e questões, mas vieram os títulos, e muitos títulos grandes, né? Foram 6 títulos pesados, né? Porque foram 2 de cada, né? A gestão, o Flamengo, desse programa pra cá, ele ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil. Aí é osso. No século XXI, 1 Mundial, 1 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Rio-São Paulo, 1 brasileiro da Série B e 6 campeonatos paulistas. Portanto, é o que melhor distribuiu os seus títulos entre todos o que a gente citou aqui. Isso olhando as 2 décadas que eu falo no programa, realmente. Só que aí entra essa terceira, por enquanto, década do século, que aí é uma década de muita reformulação do Corinthians. Nesse momento ele está tentando recuperar alguma coisa aí, né? Um espaço e tal. Mas realmente, a primeira década teve o rebaixamento ali, aí depois tem o Brasileiro 2005, ele é forte, aí depois tem o rebaixamento, tem a volta, tem o ano ali com o Ronaldo, que é muito impactante e tal, e tem os anos 2010, que são muito fortes ali com o Tite, né? 2012, 2015 é muito emblemático, 2017 é muito forte já com o Carille, tem o tricampeonato paulista, tem muita coisa. O Corinthians, ele briga, mas a imagem de agora, você fica meio assim, né? Mas na época fazia todo sentido. Então o Corinthians foi importante, taticamente foi importante em títulos, foi importante em impacto, em como administrou o seu dinheiro. É verdade que hoje vive uma crise financeira, porém continua, né? O Corinthians só cresceu no século XXI. Meu amigo, e agora, hein? Muita coisa mudou, né? E o Flamengo sequer foi citado aí, mas vamos lá. O Flamengo no século XXI tem... Vou contando aqui pra gente falar junto, tá? Libertadores, 2. Então tem 2 títulos aqui, tá? Recopa Sul-Americana, isso tudo no século, tá? Campeonato Brasileiro, 2009, 19 e 20. Copa do Brasil, 2006, 13, 22, 24. São 10 títulos. Copa dos Campeões, 11 títulos. Supercopa do Brasil, 20, 21. São 14 títulos. Campeonato Carioca. Aí, Campeonato Carioca tem um monte, vamos lá. 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011. Já tem 20 aqui, né? 2014, 17, 19, 20, 21, 24. O Flamengo ganhou 26 títulos no século. É disparadamente o que mais ganhou e coisas relevantes. Ele só não ganhou do que disputou o Mundial. E não ganhou a Sul-Americana também, né? Porque ganhou em Mercosul no século passado. E aí tem a distribuição, né? O Flamengo ganha coisas importantes ali na primeira década, porque ele, de novo, Copa dos Campeões, Copa do Brasil e Brasileiro. Pula a década, ele ganha a Copa do Brasil de novo e ganha Brasileiro e Libertadores, com um time histórico. E aí entra nessa década, ele segue ganhando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Cara, e não teve rebaixamento, né? Coisa que, por exemplo, o Palmeiras teve. Atualizando este programa, o clube do século XXI no futebol brasileiro, até este momento, na atualização, eu estou gravando este programa no dia 18 de dezembro de 2024. No dia 18 de dezembro de 2024, se você me perguntar qual é o clube do século XXI no futebol brasileiro, a minha resposta é Flamengo. Está atualizado.
Um abraço. E aí agora vocês, ó, se resolvam aí embaixo.